Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com um trio de especialistas em meteorologia e preço de energia. O André de Oliveira, Guilherme Ramalho e Heloísa Nóbrega, que fazem parte do time da Ampere. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados se apresentarem, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, maio de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 300 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, por favor, pessoal, se apresentem e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, olá Fabiola, olá a todos que nos acompanham. Primeiramente, agradeço, a vocês pelo convite aqui para a equipe da Ampere para participar do Redcast. É um prazer estar aqui com vocês. Como você já previamente comentou, eu sou Heloísa Nóbrega, sou a meteorologista coordenadora aqui da Ampere, faço parte desse timaço aqui, de engenheiros, meteorologistas, e juntos a gente vai, de ponta a ponta aí nos produtos e serviços para o mercado, principalmente para comercializadoras, para quem trabalha no mercado livre de energia. Atualmente, eu junto à minha equipe, a gente iniciou a Ampere Meteorologia, então a gente desenvolve produtos específicos para as áreas da parte de previsão de chuva, vento, previsão solar. O meu papel aqui, então, é também desenvolver produtos que o mercado esteja precisando, esteja com necessidade de acompanhar. Olá, Fabiola. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu sou André de Oliveira. Eu sou sócio consultor aqui na Ampere. Vou completar 10 anos agora em agosto. Eu comecei na parte de preço, continuo na parte de preço e participei desse processo de criação da equipe de meteorologia também. Olá, Fabiola. Meu nome é o Guilherme. Também sou sócio consultor aqui da Ampere Consultoria, com foco na parte de preço e principalmente no último ano aí na parte de preço de curto prazo, D100, tanto para rodadas aqui da Ampere para os clientes, quanto para estruturar novos projetos nesse sentido. E estou na Ampere já, esse ano vai completar 6 anos. Muito legal, gente. Obrigada demais pela presença de vocês. Nós vamos usar vocês aqui, porque o tema que vocês são especialistas é um tema quente, né? Todo mundo tem curiosidade para entender e talvez até para fazer um alinhamento aqui, a nossa audiência é super diversificada. A gente tem desde economistas, contadores, administradores, engenheiros, tem de todo tipo de formação. Então, se vocês puderem explicar brevemente, assim, fazer uma pequena introdução para a nossa audiência, qual afinal é a relação entre clima e a energia elétrica e, sobretudo, esses preços de energia elétrica que vocês sabem calcular muito bem. Muito bem. Bom, a relação ela acontece nas duas pontas, né? Ela acontece na ponta da oferta, porque a gente tem uma matriz, né? Na verdade, a gente tem um parque gerador. O meu professor, ele não gostava de falar matriz, porque matriz é quando você fala de oferta e demanda. Você fala só de oferta, é o parque. A gente tem um parque gerador muito renovável, né? Hídrico, eólico, solar, e todas essas energias dependem dessa relação com o clima e dos regimes que estão acontecendo, e são regimes que às vezes se caracterizam a longo prazo e às vezes se caracterizam a curto prazo. E a gente tem também, do outro lado, na demanda, né? A partir da temperatura que dita comportamentos de carga, né? Principalmente o condicionamento de ambientes, vamos dizer assim, como principal resposta à temperatura, condicionamento de ambientes, mas também processos industriais, enfim, todo tipo de consumo está muito atrelado a essa questão da temperatura. Então, nessa relação, trabalhando a oferta e demanda, e num modelo econômico, né, apesar que o pessoal, né,
entende que é um modelo complicado, mas no fundo é um modelo de oferta e demanda, né? Então, nesse modelo de oferta e demanda, o clima ele acaba influenciando e fazendo os preços se ajustarem a esses movimentos que ele dita. Legal, André. A gente vai deixar aqui cada pergunta para todo o time responder, que a gente quer ouvir a visão de todos vocês. Eu gostaria de comentar em cima do que o André falou, Fabiola, porque uma piada interna que a gente tem aqui constantemente, né, é o quão importante é o time de meteorologia. Os meus colegas estão aqui para não deixar a gente mentir, né? Então, toda a base, né, toda a informação que se tem de projeção, de previsão, tanto de precipitação quanto vento, radiação solar, tudo vai ser input para esses modelos de precificação, né? Então, tudo começa por essa base física dinâmica que é a parte de meteorologia. Então, sem dúvida nenhuma, a relação é muito forte, né? É uma relação muito importante para a gente entender a variabilidade da oferta, entender também qual vai ser a demanda, porque como o André falou, né, o nosso mercado vai responder a aumento ou diminuição de temperatura, e querendo ou não, né, saindo um pouquinho da área de energia, até o varejo vai se moldar de acordo com as condições do clima. Por exemplo, já tive a oportunidade de atender empresas que vendiam resistência de chuveiro. Então, até isso, né? Até essa questão tem uma variação sazonal aí com a questão climática. Então, muita coisa depende, imagine energia e a condição de clima, né? Nesse ponto, só reforçar, então, o André e a Luísa comentaram, a relação é muito forte, a gente tem diversas fontes renováveis no nosso parque gerador, desde eólica, solar, que tem uma influência ali no curto prazo, quanto à questão das chuvas, que influenciam no longo prazo, nossa segurança de abastecimento com os reservatórios, então, uma relação muito forte, muito importante, e é muito difícil você fazer análise de preço sem fazer junto uma análise de clima e meteorologia. Um último ponto é que quando a gente está falando em preço, a gente está falando em preço de mercado livre. A gente, né, está falando do PLD, não estamos falando da tarifa das distribuidoras, que é um preço que atinge a maior parte dos consumidores, né? Os consumidores cativos, que giram aí em torno de 75% de todo o mercado, né? Mas a gente está falando de um preço do PLD, que é um preço que não é nem necessariamente o preço, né, mas é o preço de última instância, né, o preço de liquidação desse mercado livre, né? Não é o preço a longo prazo, não é a curva forward do mercado necessariamente, mas é um ótimo balizador para essa curva forward. Perfeito, André. Acho que dois pontos que eu queria destacar aqui da fala de vocês. Primeiro, as pessoas pensam que clima, meteorologia afeta o preço pelo lado da oferta. Não, a demanda também. Acho que foi bem interessante vocês trazerem esse alerta, né? E o segundo, acho que o que o André acabou de falar, né? A gente está falando aqui desses preços de curto prazo, os preços spot, né? O preço que realmente vai, não é a maior parte da energia, ela não é comercializada a esse preço, são as diferenças. Mas é um proxy, né? É um elemento que contamina, que contagia também a comercialização de energia no ambiente livre e, por incrível que pareça, as tarifas são ainda que marginalmente afetadas, visto que você tem, por exemplo, uma série de elementos dentro da tarifa que depende do PLD, por exemplo, energia de reserva, né? Você Contratos tem por lá disponibilidade. exatamente, contratos de disponibilidade, você tem também o próprio risco do GSF de Itaipu e das cotas, enfim. Não é porque você é distribuidora que você não tem que saber calcular PLD, né? Então, assim, todo mundo, exceto as transmissoras, eu diria, todo mundo tem interesse aqui nesse nosso podcast de hoje, porque de uma forma ou de outra, esses agentes são afetados, né? Muito bacana. Agora, eu queria trazer aqui um ponto, que pode ser que eu esteja errada, tá, gente? Mas, assim, a gente ouve muito falar do El Niño e Laninha. É o Ninho e Laninha, né? Eles são os. Vai ter o Ninho, vai ter Laninha. Afinal, realmente eles são elementos, fenômenos super importantes nos preços, ou nem tanto assim. Qual a visão de vocês? E acho que o que a gente precisa saber mais afinal, então, a tendência agora é quem que está saindo, quem que está entrando. Dá uma visão geral aí para a gente sobre isso, por favor. Bom, olha, atualmente, né, a gente está saindo de uma das fases mais positivas, que é o El Niño, mais fortes da história, né? A gente teve aí um valor bem expressivo de anomalia positiva de temperatura sendo atingido no Pacífico Equatorial, especialmente naquela região que a gente chama de Ninho 3.4, né, que é a porção mais central desse Oceano Pacífico Equatorial.
E a gente está saindo dela, né, já com alguns comentários dos nossos clientes, das pessoas que a gente conversa, no sentido de, poxa, estamos indo para uma laninha, né? O que que a gente pode esperar? E aí, geralmente, o sinal macro de uma laninha é justamente, né, diminuir a temperatura média global. Em alguns casos, principalmente no alto verão, as pessoas associam a laninha com mais chuva. Mas aqui, Fabiola, a gente precisa dizer que é uma briga de gigantes, né? A gente tem nesse momento vários oceanos globais atingindo um aquecimento nunca visto antes na história. Eu vou aqui focar em duas grandes porções que competem, né, nos efeitos associados, principalmente aqui na América do Sul, com a região do Pacífico Equatorial, que é o Atlântico tropical e o Índico, né? Então, assim, quando nos perguntam, geralmente, a gente tem muitas interações pertinentes, é muito importante, inclusive, né? Você falou, qual é a importância dessa variabilidade e tudo mais, interanual, é extremamente importante, mas as pessoas costumam já colocar o efeito direto aqui no Brasil, na América do Sul, e não é bem assim, tudo vai depender de com quem esses predecessores do Pacífico Equatorial vão estar combinados, né? Por exemplo, a gente veio de 3 anos consecutivos de laninha no ciclo de 20 para 21, 21 para 22 e depois 22 para 23. Foram 3 períodos úmidos completamente diferentes, especialmente quando a gente pensa lá no 2020, que a gente teve o pior ciclo hidrológico e depois, no ano seguinte, o melhor. E ambos tinham uma laninha envolvida, né? Então, o que que tinha ali de diferente? A gente aponta principalmente essas diferenças que a gente tinha no Atlântico tropical e lá no Índico. Então, dependendo da combinação, dependendo das diferentes fases desses 3 oceanos, a gente vai ter um impacto diferente aqui no Brasil. Então, de modo geral, né, para não embananar muito a cabeça dos nossos ouvintes, para não ficar muito confuso, o que eu tenho para dizer para vocês sobre onde estamos e para onde vamos, né? Se a gente pudesse comparar esse nosso ano de 2024, olhar para o passado e falar assim, poxa, vamos ver então o retrato desse Oceano Pacífico, desse Atlântico, desse Índico, como é que está agora, qual que é a previsão? A gente tem, né, na previsão, pelo menos, uma similaridade maior, pelo menos, né, na região do Atlântico Tropical Sul e lá no Índico, com o ano de 2020, né? Então, os modelos de previsão atualmente, eles estão prevendo uma entrada de período úmido que tem menos chuva em grande parte do Brasil. Principalmente quando a gente pensa em bacias de grande produtibilidade, né? A região do Grande, do Paranaíba, a entrada do período úmido por causa desses predecessores climáticos, né? Um Atlântico Tropical Sul menos aquecido, a presença do Laninha, um dipolo do Índico, não é tão comum em ano de Laninha, mas o dipolo do Índico ele pode ficar positivo pelo menos até setembro. Então, veja bem, né, Fabiola, é uma combinação de 3 gigantes, de 3 oscilações desses oceanos gigantes para a gente pensar em qual é o efeito em cima da gente. E atualmente esse efeito para a entrada do período úmido, não estou condenando todo o período úmido, tá bom? Para quem está ouvindo, vai ter instabilidade sim, a gente pode ver um andar do período úmido até melhor, porém a abertura do período úmido vai um pouco até no contra, né, contra o que as pessoas pensam sobre um laninha, porque assim, o laninha não é um resfriamento do Pacífico Equatorial? Então, geralmente, as pessoas associam ele com temperatura média aqui na América do Sul menor do que a normalidade e tudo mais. Só que não é porque é um laninha que a gente vai conseguir ver isso. No ano de 2020, a gente teve ondas de calor tanto no setembro quanto no outubro. Então, a gente tem que pensar que naquela época, a combinação de fatores, né, as diferentes fases desses oceanos que a gente comentou, fizeram com que a gente tivesse onda de calor. Então, primeira coisa que os nossos clientes falavam, né, quando avistavam esse potencial de laninha para a reta final de 2024, era justamente, pô, isso reduz o potencial de ondas de calor e eventuais respostas aí do nosso modelo de precificação horária, que depois o Guilherme vai comentar melhor. Mas não, né? Porque outros oceanos globais estão influenciando para que a gente continue aí com essa perspectiva de temperaturas acima da média. Nossa, Luiz, e tudo que você está falando aí, que eu já vi que é bem complicadinho,
bem complicado. Eu acho que no contexto de mudanças climáticas ainda deve ter outros elementos aí imponderáveis, né, que devem afetar. Então, assim, é bem interessante ouvir você aí. Digamos, não se faz mais Laninha e El Ninho como antigamente. Basicamente é isso que você está falando, né? Que antigamente a gente Exatamente, era Fabiola. mais assim direto, né? A gente, se tem Laninha é assim que se manifesta, enfim. Acho que isso é interessante. A gente precisa, então, da Ampere ajudar a gente para decifrar isso aí. Estou chegando à conclusão que a gente tem que ter esse podcast com a Ampere mais frequente, hein? Muito bom, a gente vai ficar muito feliz. E é isso mesmo, Fabiola, são gigantes aí brigando pelos impactos associados aqui no Brasil, e sem dúvida nenhuma, a gente está fadado, né, a não conseguir interpretar as maiores tendências se a gente só olhar para o Pacífico Equatorial, porque é aquela história que você falou, né, das mudanças que vem acontecendo e tudo mais, os oceanos globais, grandes absorvedores de carbono, mudanças até na refletividade, porque muitos recifes de corais morreram. Tem áreas do globo que, por exemplo, o Atlântico Norte já é considerado como um chamado tipping point, que é um ecossistema que a mudança foi tão profunda que não tem reversão. Então, a gente vai viver grandes impactos desses oceanos que antes eram, vamos dizer assim, coadjuvantes, né? Ou tinham menos interferência, pelo menos no alto verão, quando os fenômenos associados, né, o Ninho, Laninha, ou então a neutralidade tinham mais potencial de influência aqui no Brasil, esses oceanos estão começando a ser maiores players, né? A gente já vê isso, aliás, no histórico dos últimos 20 anos, viu, Fabiola? Porque muita gente pensa que o Laninha traz mais chuva, mas como é que eu explico um histórico que nos últimos 20 anos tem mais Laninha do que El Ninho, só que tem mais déficit nas áreas centrais do Brasil do que superação de chuva? Então, as coisas já estão mudando aí ao longo das últimas décadas, né? Interessante, e pegando o gancho da Heloísa, quem tiver interesse em entender esse branqueamento dos corais, tem um filme lá no Netflix, Em Busca dos Corais, que mostra esse fenômeno do branqueamento. Acho que vale a pena, assim como informação geral, né? Agora eu queria ouvir o seguinte: tudo isso que a Heloísa falou, como isso se reflete no PLD, principalmente aí para o segundo semestre de 24, e claro, se vocês puderem dar um pitaco aí para 2025, a gente agradece, né? A gente quer saber aí o que que a Ampere está vendo nos próximos períodos. Muito bem. Bom, como que isso refletiu, né? A gente já pode falar o que a gente está prevendo para acontecer nesse segundo semestre é consequência do que está acontecendo agora, do que aconteceu de dezembro para agora, né? Então a gente viveu, dá para falar que esse ano de 2024 é um ano muito marcado por essa presença de eventos com cara de mudança climática, né? A gente viveu sequências de ondas de calor de setembro até agora, né? E junto com essas sequências de onda de calor, sequências de chuva extrema no sul. Então, isso é uma característica típica de mudança climática num país da dimensão do Brasil, que são eventos extremos, às vezes opostos, acontecendo ao mesmo tempo em locais diferentes do Brasil. Então, a gente tem em maio, ao mesmo tempo que tem uma chuva extrema no Rio Grande do Sul, né, uma sequência de recordes de temperatura aqui na capital, São Paulo, né, com onda de calor. Isso é tipicamente uma onda de calor quebrando recorde atrás de recorde em maio. A gente teve isso em 2014 também, na seca de 2014, um bloqueio atuando e uma cheia no Madeira. E foi o bloqueio que impediu que a umidade pudesse ser transportada, então a umidade ficou toda carregada lá e precipitou toda lá no Madeira também, aquela cheia histórica do Madeira. Então, para um país da dimensão do Brasil, esses eventos eles vão acontecer muito provavelmente em pares, né? Então vai ter uma situação extrema e provavelmente tem uma compensação extrema num local não tão vizinho, mas também não tão distante por conta daquele evento acontecendo. Bom, principalmente em função das altas temperaturas, né, dos bloqueios, a ausência de chuvas, a gente está caminhando para um dos piores períodos úmidos da história é, registrada dos 80, 90 anos, 90 e quase 90 anos de histórico que a gente trabalha aqui no setor. E a gente conseguiu
pegar essa situação partindo de uma condição de reservatórios muito proveitosa, né? Que veio não só do regime de precipitação do ano passado, mas também da operação do ano passado que conseguiu recuperar reservatórios, né? Passada a crise de 20 e 21, evoluções regulatórias, principalmente na questão da gestão das águas, na gestão dos reservatórios, foram implementadas e a gente conseguiu aproveitar um período úmido que não foi um período úmido excepcional, foi um período úmido próximo da normalidade, para ter reservatórios muito bons na partida desse ano. Então, o que a gente vai ver para esse segundo semestre é o consumo desses reservatórios, né? Inevitavelmente, o consumo desses reservatórios. Tem chance para ter alguma surpresa, né? Ter algum mês que tem alguma chuva que entra pelo sul e que pode chegar a atingir o Paranapanema, pode atingir a incremental de Itaipu, mas a chance disso acontecer em todos os meses do período seco é mínima, né? Quase nula. Então, o que a gente pode esperar é realmente uma recessão forte. Essa recessão ela já entrou, já se estabeleceu no Sudeste. A gente já está tendo uma estimativa de fechamento em maio de 59% da MLT, que é um percentual muito baixo. No Nordeste, a gente está tendo uma expectativa de 43% da MLT, que também é um percentual muito baixo, né? No Norte, a gente está a 85%, e no Sul, por conta dessas chuvas excepcionais no Rio Grande do Sul, a gente está a mais de 200% da MLT agora em maio, mas já em recessão também. Então, essas águas devem é, reduzir, né? Essas vazões devem reduzir nos próximos dias. E com a ausência de chuva, a gente vai seguir nesse ritmo. Então, os reservatórios vão ser consumidos e os preços para o segundo semestre vão começar a apertar, principalmente a partir do momento que o norte deixar de ser superavitário do ponto de vista hidroenergético, né? Então, o período úmido do norte, ele é um período úmido com uma sazonalidade muito forte, né? E chega mais ou menos em junho, você tem a entrada da recessão, é uma recessão um pouco atrasada em relação ao Sudeste, mas é uma recessão muito forte, né? E cai vertiginosamente a disponibilidade de recurso hidráulico, e com isso ele para de ser superavitário, e no momento que ele parar de ser superavitário, então a gente vai estar precisando usar os reservatórios do Sudeste para complementar essa geração um pouco mais. Isso vai fazer com que os preços voltem a subir, né? Então a gente está vendo, e isso a gente já vê desde o começo do ano, nas nossas projeções, muito claramente um último trimestre com preços acima do piso, né? A gente teve situações um pouco mais pessimistas que apontaram que isso podia acontecer até mesmo em agosto, já a partir de agosto, né? E em situações um pouco mais otimistas, isso foi empurrado mais para outubro. Então depende muito desse encaminhamento. Hoje a gente está imaginando isso já acontecer em agosto mesmo, né? Com a previsão que a gente está trabalhado mais recente, a gente já está imaginando essa situação de preços acima do piso já em agosto, talvez em julho, se a situação for muito ruim, talvez em julho, né? Então a gente já vai ter respostas de preço aí no segundo semestre por conta dessa situação. Algumas medidas para prevenir que o consumo desses reservatórios seja muito acentuado já foram tomadas, em particular a mais efetiva delas, que é a limitação da defluência máxima de Porto Primavera. Isso contribui muito para manter os reservatórios, manter uma queda melhor, né, da taxa de queda de reservatório do Sudeste e que permite que 2025 tenha uma situação um pouco mais tranquila, né? Não fossem essas medidas, a gente poderia estar falando em 2025 ser um paralelo para 2021, né? Reservatórios muito baixos, e uma entrada de período úmido vindo de um período seco muito ruim, então muito na mão de São Pedro, né? Muito dependendo da sorte para a gente poder ter segurança do abastecimento. Para 2025, então a gente imagina que esses preços se mantêm acima do piso. E o que a gente tem visto aqui é uma tendência muito forte de descolamento norte e nordeste.
logo nos primeiros meses do ano. Nordeste e Norte com preços zerados ou abaixo do piso, enquanto o Sudeste e o Sul mantêm preços acima do piso. A faixa de preço tem variado bastante dependendo do caso, né? Mas a gente consegue imaginar com tranquilidade aí preços acima de R$ 100 para essa entrada de 25, né? E algumas tendências continuam firmes, né? Então a gente vê lá o segundo trimestre marcado por um afundamento de preços, porque é o período de máxima disponibilidade energética do norte, né? E uma retomada no segundo semestre, né? A novidade para 25 é talvez o primeiro trimestre ter esse descolamento de preços sudeste, sul, norte e nordeste. Uma aula, André. Não sei se o Guilherme quer complementar. Só queria reforçar esse ponto que o André comentou, das restrições de defluência ao longo das bacias do Paraná, principalmente a defluência mínima de Porto Primavera e Jupiá, que foi uma medida muito importante para ajudar a conter esse depressionamento. E agora a Ana aprovou algumas medidas também para outras bacias do Sudeste, que no longo prazo podem ser muito importantes para a gente manter esses níveis mais adequados. Mas é bom ressaltar também que para o Baixo Paraná, é algo que às vezes até alguns clientes questionam, como o INS não consegue segurar reservatório, etc. Mas muitas vezes ele não consegue porque não pode, né? Assim, por exemplo, o Porto Primavera tem uma demanda mínima ali, para ictiofauna, proteção da ictiofauna, para outros usos que o INS não pode arbitrariamente mudar. Então, ele precisa de uma regulação que aprove essas mudanças para ele poder, em exceção, guardar água. Eu acho que é bem interessante que o Guilherme falou a respeito de que a gente pensa, né, que a energia hidrelétrica ela é a flexível, não é bem assim, né? Você tem muita usina a fio d'água, muita restrição, né, de defluência, restrições regulatórias, ambientais, então, não sei, vocês devem ter esse número na ponta da língua, mas dos 100% de energia hidráulica que a gente pode utilizar no Brasil, quantos por cento de fato é flexível, né? Que você pode ali ter não é tão grande assim, né? Eu chutaria uns 30%, se eu fosse chutar esse número. O INS ele fez esse levantamento, ele não está falando exclusivamente de energia hidráulica, ele está falando de todas as fontes, né? De todo o parque gerador, mas é mais ou menos isso, né? A parcela flexível de todo o parque gerador é 30%, mais É ou pouca menos por coisa, aí. né, gente? Se a gente for pensar, né, por um país, né, como a gente tem muita fonte realmente inflexível, né, o que é um desafio. Então, isso acaba se refletindo no preço também, toda essa aula que o André falou aqui. Agora, eu queria puxar um gancho do que vocês falaram, né, a Heloísa falou, a André falou também sobre as ondas de calor. Essas ondas de calor, eu imagino que elas se refletem no aumento do consumo de ar-condicionado. Acho que basicamente é o que eu penso aqui, né? No, assim, de bate-pronto. Queria ouvir de vocês assim, isso já refletiu, essas ondas de calor já refletiram em 2023 no nosso preço horário, diferenças, quer dizer, esse sinal econômico foi capturado em 2023. Se vocês puderem falar também um pouco sobre 24, tanto que já aconteceu quanto que vai acontecer, o quanto que isso realmente se reflete como sinal econômico de oferta-demanda aí no PLD horário. Você até pontuou várias coisas que se conversam aí, né? Nós tivemos as ondas de calor ali em setembro, outubro, novembro, dezembro, mas principalmente setembro até novembro, que refletiram muito no preço de curto prazo e pegou o mercado de surpresa, assim, digamos. Os reservatórios muito altos e, em geral, as empresas não estavam esperando aquilo. A gente na Ampere tinha uma visão que poderia começar a acontecer, porque nós já temos alguns estudos já nessa linha, mas é lógico, na hora que acontece de fato, dá aquela dinâmica, muda de pouco a dinâmica do setor. E ao puxar também o gancho da flexibilidade que você comentou, porque está tudo interligado ali. Então, nós tivemos recordes de carga por conta de ondas de calor no final do ano passado. Passamos dos 100 GB ali na ponta. E nós estávamos num período, transição de período seco para período úmido, que não foi uma transição muito boa também. O André comentou, esse foi o quarto pior período úmido do histórico, de 90 anos. Então, a vazão dos rios estava muito baixa. E basicamente, como a gente atende essa ponta, né? A gente tem muita geração solar também, eólica, e a sua geração solar muito forte ali durante o dia, e ela vai caindo ao longo do final do dia, já naquela rampa de carga, que também não é nenhuma novidade para qualquer pessoa que acompanha, por exemplo, mercados como da Califórnia, da Europa. Então, algo que já se esperava que poderia começar a acontecer no Brasil, principalmente com a ascensão da MMGD, que cresceu muito rápido com muita fonte solar.
Então, nós tivemos essa movimento, né? Carga da ponta muito alta, no momento que já tinha muita geração solar saindo e vazões muito baixas, principalmente no norte ali, que foi um período seco muito, muito ruim. Então, a gente tem algumas usinas que não são usinas com reservatório de regulação, mas que elas conseguem ajudar no intradiário ali. Por exemplo, Belo Monte mesmo já consegue dar uma ajuda, tem uma margem de manobra, e todas as usinas, em geral, do SIM estavam num momento de baixa de geração, com o momento que a gente precisou atender uma rampa, e aí inverte uma lógica que o setor estava acostumado, que é a usina térmica mais barata, que vai atender também quando precisar. Quando a gente entra no preço horário, não é bem assim, é a usina mais barata que consegue ser ligada a tempo de atender aquela demanda. Isso também gerou um pouco de confusão aí no mercado, e a gente teve momentos com preços muito altos, porque a gente precisava atender uma rampa muito alta de carga, e a térmica que conseguia atender isso não era a térmica mais barata disponível. Tem algumas outras questões também de modelagem. A gente tem que ligar essa questão do CT ou não, que é o Unit Commitment térmico, né? Ela é um problema de otimização mais complexo. Nem todos os dias o ONS consegue rodar o modelo com essa opção ativada. Então, tem dia que ele consegue, dia que ele não consegue. No dia que ele consegue, a resposta do preço é muito mais dinâmica, né? Ela é muito mais forte. No dia que ele não consegue, é um pouco mais baixa. Então, isso também gera um pouco mais de apreensão, por exemplo, nesses preços de curto prazo. E essa é uma dinâmica que a gente imagina que meio que veio para ficar, porque as fontes renováveis, né, intermitentes, ali, não controláveis, né, elas continuam aumentando, vão aumentar por um tempo. A carga vai seguir uma curva de crescimento. A gente vai ter ondas de calor, e essa questão das mudanças climáticas de extremos, a gente vai continuar. A Heloísa pode até complementar depois, mas a gente deve continuar tendo essas ondas de calor com mais frequência. Esses momentos de seca influenciam, porque a gente tem menos vazões nos rios. As hidroelétricas, que são as primeiras fontes flexíveis a ser acionadas, elas têm uma disponibilidade menor. E como você comentou, elas não são 100% flexíveis. A gente tem muita usina a fio d'água, muita restrição ambiental, restrição de variação de taxa de rio. E a gente não tem ainda restrição de unit commitment hidráulico no DECEM, que também é algo que falta para aprimorar essa modelagem, é algo que o INS sabe, e eles estão trabalhando nisso. Mas trouxe essa dinâmica para o setor, que a gente já vinha em outros mercados, né, fora do Brasil, e agora a gente experiencia isso também, e nossa visão é o que realmente veio para ficar, e tem momentos do ano que ela é mais eminente ou não. Então, nesse primeiro semestre, como aumenta muito a vazão dos rios, a disponibilidade hidráulica aumenta muito, as usinas a fio d'água do norte aportam muita energia para o setor, reduz um pouco essa probabilidade, né? Mas conforme a gente vai entrando mais no período seco, primavera, que as vazões caem muito, a gente fica mais suscetível também às ondas de calor. Talvez eu também já comentou muito isso com a gente, né? Que geralmente a gente associa as temperaturas altas no verão, mas na primavera, por exemplo, a gente tem esses deltas de temperatura mais altos, que podem ter esse impacto, né? Mas é algo interessante. Inclusive, nessas ondas de calor, a gente via a madrugada com temperaturas muito altas, não era só a ponta. Então, via o dia inteiro com a temperatura. A carga já começava bem alta o dia inteiro. E você já, então, a parte da hidrelétrica já estava praticamente comissionada na madrugada. E aí sobra pouca margem para a hidrelétrica, por exemplo, no final do dia. A gente tem Itaipu, que é uma usina que basicamente mudou o seu modelo de operação para atender ponta. Então, se você pega a operação de Itaipu nos últimos anos, antigamente ela atendia energia a energia. Hoje em dia, você pega o perfil de Itaipu, ela atende ponta, mas ela também tem muita restrição, porque tem que atender a cota da régua 11, que limita o quanto ela consegue gerar ao longo do dia, a variação. Então, assim, então, tá bem dinâmico para o INS operar, deve estar bem divertido lá na sala de controle. Eu acho que um bom insight do que vocês falaram aqui é que realmente a gente sempre pensou clima, meteorologia afetando a oferta. Agora, mais que nunca, a gente realmente vê a ponta do consumo, né? Ondas de calor, tudo isso acaba afetando e isso muda, né? É uma dinâmica muito. Você cria dois elementos, né? Tanto do lado da uma ponta e da outra, esses efeitos eles se somam e isso acaba, enfim, trabalho para vocês aí também que não falta. Agora, eu queria fazer uma última pergunta, gente. É o seguinte, tem a ver com uma questão até regulatória, né? A gente está experienciando aí digamos, o que a gente chama de corrida do ouro, né? O último suspiro do desconto da tarifa de uso aí para as fontes renováveis. A gente teve agora a medida provisória 1212, que está em processo de aprovação aí, que vai estender, inclusive, o prazo ali para entrar em operação comercial em 36 meses. Enfim, a gente está vendo aí a finaleira da corrida do ouro. E aí a gente sabe que existem dois principais desafios para essas usinas
elas se viabilizarem. Eu diria três, né? Primeiro, o próprio desconto da tarifa de uso, evidente. O segundo é a margem de escoamento, que todo mundo sabe que é um grande desafio. E o terceiro, que tem tudo a ver com o que vocês falaram aqui, que é a questão dos preços para essas usinas se viabilizarem. Não adianta ter desconto da tarifa, margem de escoamento e cadê a ponta, né? Primeiro, cadê o contrato e a que preço esse contrato vai ser fechado? Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa questão desses preços um pouco mais estruturais, digamos assim, para essas usinas aí se viabilizarem. Oi, Fabiola. Então, eu vou dizer que tem um quarto desafio, que é a demanda. Está tendo uma discussão muito clara no setor, justamente, né, em vista do que aconteceu no Dia do Perdão, que foi uma consequência dessa corrida, né, se há demanda para absorver, né? A taxa de crescimento que a gente tem observado para a carga, ela não tem acompanhado a taxa de crescimento da inserção dessas fontes, né? Então, o que está acontecendo está tendo bastante oferta, né? E está tendo pouca demanda. Então, esses preços, eles vão para preços mais competitivos, mais agressivos, né? Principalmente em vista de que a gente não espera que isso aconteça por leilão regulado. Ou se acontecer por leilão regulado, vai seguir o padrão dos últimos leilões regulados, que contratou quantidades bem pequenas dessa fonte em comparação aos primeiros leilões, né? Então, no Mercado Livre, o que o pessoal vai ter que lutar, e aí é o Mercado Livre, não é o mercado que está fazendo PLD, é o mercado de preços futuros, né? O pessoal vai ter que achar a demanda para poder viabilizar esses projetos. Eu acho que esse é o principal fator que pode estar sendo um empecilho para essa questão. Ao mesmo tempo, eh, tem alternativas que estão sendo discutidas no setor que podem viabilizar, inclusive viabilizar em grande quantidade. Quando a gente fala em hidrogênio verde, por exemplo, né? O hidrogênio verde ele vira a demanda para a implementação desses projetos para a gente poder começar a produzir hidrogênio verde, né? Enfim, e toda essa cadeia industrial que acompanha o hidrogênio verde. Então, eu coloquei foco nesse quarto ponto porque eu acho que ele é um fundamento mais básico do que esses outros, né? A margem de escoamento, a gente já mostrou que tem capacidade para realizar leilões, para calcular essa margem, para viabilizar, né? O operador, ele passa os seus planos, né? Realiza os leilões os leilões de transmissão têm tido sucesso. Então, eu acho que é um problema menor, ele é um problema técnico, mas é uma questão, então, de entender esse planejamento e realizar esse planejamento. Agora, esse problema da demanda é um problema um pouco mais complexo na minha visão. A gente vê nos estudos de mudanças climáticas, né? Eu e o André, a gente estava fazendo alguns estudos a respeito do que já tem na literatura, né, de desenvolvimento de como que vai ficar no futuro essa disponibilidade, por exemplo, de água para as áreas centrais, dos grandes reservatórios. E a gente vê que, enquanto grande parte das áreas centrais tem uma tendência de redução nessa parte de vazões, de hidrologia e tudo mais, a solar e a eólica é o contrário, né? Então, a disponibilidade desses recursos na visão de longo prazo, até o final do século e tudo mais, é uma visão muito mais otimista. Infelizmente, né? Porque a gente vai ver uma inversão das coisas que a gente já conhece, do status que a gente já conhece. Então, menor disponibilidade hídrica, maior disponibilidade, obviamente, de radiação solar, de vento e tudo mais. Então, essas fontes, hoje, elas podem estar competindo e tudo mais, mas pensando no final do século, mais adiante, né? Uma questão que vai ser extremamente sensível, porque isso vai mexer com... Poxa, hoje a gente não investe porque não tem a demanda, mas lá na frente a hidráulica vai ter os seus efeitos, né? Vai sofrer com os efeitos de uma redução nas vazões e tudo mais. Então, isso é uma outra questão que é muito mais além, né, do que a gente tem desbravado aí para esse futuro próximo, né? E também eu queria complementar, né, essa questão da expansão, porque a gente vai continuar tendo que expandir o parque, né, gerador, para a fonte hidráulica. Ela tem as questões, apesar de ser renovável, tem as questões ambientais, e de recursos também. E outra opção seria a termoelétrica, que não é uma inimiga, inclusive ela pode se auxiliar nessa transição, principalmente nas pontas, mas tem uma emissão de CO2 associada que não é desejável, né, quando a gente pensa numa expansão
do parque gerador. Então, a gente acaba vendo esses projetos de eólica, solar, agora eólica offshore também, que eventualmente vai entrar. E o parque e a transmissão, ela é uma decisão de investimento também associada a isso, que acaba sendo tomada. A gente tem, acho que um bipolo também para ser agora feito para transmitir, ecoar essa energia do Nordeste. E tem que entrar na análise econômica, né, para ver se faz sentido. Então, quando olha para essas fontes, coloca a transmissão para ver como um todo, mas também nesse ponto da resposta do preço na ponta, acho que também fica interessante esses novos projetos que a gente vê de plantas híbridas, né? Então, a gente tem plantas associadas com bateria para aproveitar esse preço na ponta, porque a solar, por exemplo, por muito tempo se pensou, solar vai ser interessante porque ela vai atender na ponta e vai ser quando o preço está alto. O problema é que é tanta solar que o preço que era da ponta antes fica baixo. E agora ele responde quando a solar está saindo. Então, se associar com, por exemplo, uma bateria onde você desloca, pode ser interessante, mas lógico, tudo vira custo. Então, o preço dessa bateria, a regulação vigente para isso, mas essa é a parte dinâmica, né, tecnológica do setor também. Ele vai se adaptando para poder encaixar essas necessidades novas. Legal. Queria fazer dois comentários, um do que a Elô falou e outro do que o André falou. A Elô comentou basicamente o seguinte: olha, existem questões aí de oferta que a oferta pode ser que ela, por um lado, enxugue, né? Se a gente for fazer uma revisão de garantia física das usinas hidrelétricas, a próxima, revisando período crítico e sem o limite dos 10% e dos 5% da lei, né, do decreto, talvez a gente tivesse um enxugamento maior. E o que a Elô está falando, olha, a gente pode precisar dessa energia, né, dessa oferta adicional. E então, eu acho que isso é bem interessante, porque isso respinga nas questões regulatórias, que é um pouco também aqui, eu gosto muito de mercado, mas também tem um pezinho na regulação. E o que o André falou, né, ele falou, Fabiola, e cadê a demanda? A demanda nova, né? Então, o que o André fala, cadê a demanda nova? Porque a demanda antiga, a demanda existente, isso explica muito também o movimento regulatório de que os geradores estão pedindo para abrir o mercado, porque o que eles querem é o seguinte: dado que não tem demanda nova, a gente quer pegar a demanda regulada, que está lá, né, embaixo da distribuidora, para poder justamente vender a nossa energia que está aqui da corrida do ouro essa demanda que já existe, né? Aí começa toda a questão regulatória por trás. Pois bem, se a gente abre o mercado amplamente, quais os reflexos disso sobre o portfólio das distribuidoras, né? Então, assim, é muito interessante como uma conversa que a gente está tendo aqui de preço, de, né, oferta e demanda do ponto de vista um pouco mais estrutural, como ela se afeta também as questões regulatórias, né? Isso mostra como sempre falo, regulação e mercado são os dois lados da mesma moeda, né? Muito Ah, legal. sem sombra de dúvida. Não tem mercado sem regulação, né? E não tem regulação sem mercado, né? Então as coisas elas se conversam. Muito bom, gente. Queria agradecer demais a conversa, foi excelente. A gente tem que pensar aí de um jeito da gente ter mais frequentemente essa conversa com vocês, porque foi muito legal. Então, assim, já fica. Já aqui a gente vai, depois a gente desligando aqui no bastidor, a gente vai dar um jeito aqui de entregar aqui para a nossa audiência com mais frequência esse conteúdo maravilhoso de vocês. Voltem sempre que vocês quiserem. Queria deixar aqui um espaço para vocês deixarem um recadinho final, onde encontra a Ampere, como contrata o serviço da Ampere, o pessoal que gostou, façam o jabá, falem tudo aquilo que a gente não falou e precisava falar. Maravilha. Fabiola, agradecemos mais uma vez, né, a oportunidade, o espaço de vocês aqui. Para quem gostou, né, do que ouviu, das nossas conversas, discussões, frequentemente, né, com o apoio da nossa assessoria de imprensa, a gente está nas nossas redes, no LinkedIn, no nosso Instagram. E no LinkedIn vocês acham facilmente lá, Ampere Consultoria, a gente sempre deixa no final das nossas publicações um e-mail de contato ali, o ampere@ampereconsultoria.com.br, e estamos à disposição sempre para conversar, trocar uma ideia. A gente agradece também a audiência, aos nossos clientes também que estão ouvindo, mandar um abraço para todos. Sem vocês, né, não seria possível esse trabalho de consultoria que esse time executa de forma brilhante, né? Eu sou puxa-saco mesmo aqui do time, posso falar. Eu vim um pouco depois, né? Eles falaram o número de anos que eles já estão na Ampere, aí completando quase uma década. Eu cheguei aqui no ano de 2020 e tenho tido a grande oportunidade de aprender com esse time de feras aí. Fabiola, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. E de ensinar também, Elô. Aprendemos muitos É, uns com os outros. isso aí. Com certeza. Obrigado, Fabiola, pela oportunidade e vamos sim, vamos ter novas conversas. Ficamos no aguardo. Próximo convite. Legal, Guilherme, quer deixar um recadinho?
Quero sim, também agradecer pela oportunidade. É sempre muito legal bater esse papo até com o pessoal do regulatório, porque é muito fascinante. A regulação está sempre mudando, sempre aparecendo coisa nova. E a gente trabalha com preço, de olho na regulação, porque importa, mas muito focado no preço. Às vezes a regulação parece coisa nova, a gente está só olhando um pouco, porque a gente não consegue acompanhar tudo, mas assim, é muito, muito legal esse trabalho também. E acho muito valiosa assim, essa conversa, para a gente sempre se manter antenados aí, conversando. Legal, gente. Obrigada demais. E antes de me despedir, eu quero deixar aquele recadinho para vocês. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, a sua avaliação do podcast e compartilhe com toda a sua rede. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam a notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!